Bom, vamos fazer mais alguns exercícios, então, que envolvem esses conceitos de inequação do tipo produto e quociente. Aqui temos uma inequação quociente, x menos 7 sobre 2 mais x menor ou igual a zero. Bem simples, né? As duas funções, x menos 7 e 2 mais x, as suas raízes, né? Então é lógico que é 7 menos 2, bem fácil aqui também. E aí, então, eu vou montar a reta, menos 2 é a menor das raízes. Vou fazer o teste com o zero, porque o zero não é uma raiz, está aqui entre o negativo e o positivo. 0 menos 7 dá negativo, 2 mais 0 dá positivo, menos com mais dá menos, então esse intervalo entre menos 2 e 7 é negativo. Antes do menos 2 é positivo, depois do 7 também é positivo. Certo? O que me interessa? Menores ou iguais. Cuidado! A raiz do denominador não pode fechar a bolinha de jeito nenhum. Menor é negativo, então é o intervalo intermediário entre o menos 2 e o 7. E qual bolinha eu vou fechar? Só a bolinha do 7. Então, bolinha aberta para o menos 2, bolinha fechada para o 7, intervalo entre eles marcado. Solução, x está entre menos 2 e 7, inclusive o 7, mas não inclui o menos 2. Legal? Olha só esse outro caso aqui. Essa inequação é uma inequação do tipo quociente? Não, por causa desse menos 1 aqui. Para ser inequação do tipo quociente, isso daqui tinha que ser nulo, tinha que ser zero. E não é. Se isso aqui não é zero, significa que eu preciso fazer alguma transformação para isso aqui virar zero. Como que eu vou transformar esse menos 1 em zero? Simples, somando uma unidade. Então, eu elimino o menos 1 ali e somo uma unidade no primeiro membro. Tá, então isso aqui é uma inequação do tipo quociente? Também não. Você tem uma adição aqui. Mas pera lá, uma adição com uma fração dá para fazer? Basta fazer o mínimo múltiplo comum. O denominador aqui é 1, o denominador aqui é x mais 1. Lógico que o MMC entre x mais 1 e 1 é o próprio x mais 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então você vai ter aqui 2 menos 5x sobre x mais 1, somando com x mais 1 sobre x mais 1. E agora você vai conseguir somar essas frações, que elas têm o mesmo denominador, e vai ficar com uma fração só. 2 mais 1 dá 3, menos 5x mais x dá menos 4x. Aí sim, isso aqui é uma inequação do tipo quociente. Deixa eu apagar ali. Isso aqui é uma inequação do tipo quociente. Porque aqui você tem uma fração só, com duas funções, uma em cima e uma embaixo, menor ou igual a zero. Quem são as funções, né? f de x é 3 menos 4x, g de x é x mais 1. Quem são as raízes? Então aqui você vai isolar o x, você vai fazer menos 3, quando eu dividir por menos 4 vai ficar mais 3 quartos, e embaixo menos 1. Coloca na reta, menos 1 é menor que mais 3 quartos, faz o teste com o zero está entre os dois aqui, até coloquei aqui, estaria mais para cá, mas a posição é irrelevante. Só quero saber aonde que ele está dentro do intervalo, não qual a posição exata dele no intervalo. Tá? Faz o teste, né? Substituindo o zero aqui e aqui, vai ficar positivo, positivo, mais com mais dá mais. Então ali no meio daquele intervalo o sinal é positivo. Antes do menos 1 é negativo, depois do 3 quartos é negativo. O que me interessa? Menor ou igual? Opa, menor é o negativo. Aqui e aqui. Ou igual, fecha a bolinha, mas bolinha do denominador nunca fecha. Então, antes do menos 1 com a bolinha aberta para o menos 1, depois do 3 quartos com a bolinha fechada por 3 quartos. Então, x menor que menos 1 ou x maior ou igual a 3 quartos. E esse comecinho, como a gente já falou várias vezes, sempre x pertence aos reais. Legal? Para fechar o assunto de inequações, falta a gente falar das inequações simultâneas. Depois tem um outro detalhezinho, mas é só um detalhe mesmo, vai ser um slide. O que são as inequações simultâneas? É quando você não tem uma inequação só isolada, mas ela vem acompanhada de mais uma ou outras inequações. Nesse caso, a solução que eu quero encontrar é aquela que atenda a
todas as inequações simultaneamente. Por isso elas são chamadas de inequações simultâneas. E a gente vai entender elas como um sistema de inequações. Lembra do sistema de equações? Onde eu buscava uma solução que atendesse todas as equações simultaneamente? Agora é um sistema de inequações, a ideia é muito parecida. Só que os métodos de resolução não tem nada a ver. Lá eu tinha duas incógnitas ou mais, né? Aqui eu vou ter uma incógnita só. Eu vou ter inequações, eu vou resolvê-las separadamente e depois eu vou juntar a solução das duas. Vamos lá então. Um exemplo aqui, ó. 3x mais 7 maior ou igual a 3 e 5 menos 2x maior que 7. Eu quero uma solução que seja a solução para as duas ao mesmo tempo. Não é um valor único. Ah, 0. 0 vai fazer com que 7 seja maior do que 3. 0 vai fazer com que 5 seja... Não, 0 não é. O 5 não é maior que 7. Então 0 não é solução. Eu não vou ficar chutando o número. Eu vou resolver separadamente. Para resolver essa equação aqui de cima, eu vou isolar o x. Então eu vou tirar o 7, vai subtrair, 3 menos 7 dá menos 4. Vou tirar o 3 que está multiplicando, o contrário da multiplicação, divisão. Vou dividir por 3, não mexe na desigualdade. X maior ou igual a menos 4 terços. Legal? Marca essa informação. X maior ou igual a menos 4 terços. A segunda inequação, se eu tirar o 5, eu vou ficar com menos 2x igual a 7 menos 5, 2. Quando eu dividir por menos 2, cuidado, nesse caso, como eu vou dividir por menos 2, a desigualdade muda. X menor que menos 1. E essa, então, aqui é a minha segunda inequação. O que eu vou fazer, então? Eu preciso atender a primeira e a segunda simultaneamente. Desenhe a reta delas, tá? Então, a primeira, menos 4 terços maior ou igual a menos 4 terços. Está aqui. Quanto que é menos 4 terços? Menos 1,33. Então, menos 1 está mais à direita, porque ele é maior do que menos 1,33. Então, a segunda reta, a reta da segunda inequação, é essa daqui. Bolinha aberta no menos 1, porque é só menor que menos 1. Agora, se eu tenho que atender a primeira e a segunda simultaneamente, eu tenho que buscar números que estejam nesta primeira reta e estejam nessa segunda reta simultaneamente. Que operação de intervalos é essa? A gente estudou isso lá para a prova 2. É a interseção de intervalos. Me interessa o que está numa e noutra simultaneamente. Quem é, então, a interseção desses dois intervalos? É esse pedaço aqui no meio, entre o menos 4 terços e o menos 1. Inclui o menos 4 terços, porque a bolinha aqui está fechada e ele também está incluindo aqui. Não inclui o menos 1, porque o menos 1 está com bolinha aberta. Então a minha interseção é essa daqui. Sempre que você cair num sistema de inequações, você vai ter que fazer a interseção delas no final. Tá aí. Você tem, então, x pertence aos reais, tal que x está entre menos 4 terços e menos 1, inclusive menos 4 terços. Olha só que interessante, tá? Vou só fazer um comentário. Imagine que o meu sistema fosse esse aqui, ó. 3x mais 7 menor ou igual a 3 e 5 menos 2x menor que 7. Eu só mudei as desigualdades. Conclusão, eu ia chegar que x era menor ou igual a menos 4 terços, e depois eu ia chegar que x era maior que menos 1, porque eu ia ter uma divisão por negativo e tal, né? Quando eu fizesse essas duas retas, aqui, menor ou igual a 4 terços, ia ficar a bolinha fechada aqui no menos 4 terços, para a esquerda. Maior do que menos 1, ia ficar a bolinha aberta no menos 1, para a direita. O que ia ter na interseção dele aqui? Nada. Logo, a solução desse sistema de inequação seria vazia. Então, quando essa interseção não pegar em nada, é vazio. Não tem problema. Pode dar vazio? Lógico que pode dar vazio. Tá bom? Vamos ver mais dois exemplos de inequações simultâneas. Olha só. Agora, eu coloquei numa expressão só. Só que quando eu olho para essa expressão, ó, 3 menor ou igual a 2x menos 2 menor que x mais 5. Na verdade, eu tenho duas desigualdades aqui. Então, eu vou separar elas. Eu vou pensar nisso aqui como uma desigualdade, 3 menor ou igual a 2x menos 2. E nisso aqui como uma outra desigualdade, 2x menos 2 menor que x mais 5. Montei o sistema.
É importante fazer isso, tá, pessoal? É importante montar o sistema. E agora você resolve separadamente. Então aqui você vai, por exemplo, levar o menos 2 somando, né? Então 3 mais 2 vai dar 5 menor ou igual a 2x. Vai dividir por 2, ficaria 5 meios menor ou igual a x. Lendo ao contrário, você precisa ler também ao contrário o sinal. Então, x maior ou igual a 5 meios. Beleza? E aqui você vai subtrair o x, 2x menos x, fica só x, e vai somar o 2. 5 mais 2 é 7. X menor que 7. Pronto, já tem os dois aí. Faz as retinhas. A primeira retinha, maior ou igual a 5 meios, que é 2,5, né? A segunda é menor que 7. Tá ali, bolinha aberta no 7. E agora, interseção. A interseção entre eles, de novo, é esse espaço entre os dois. De novo, os 5 meios aqui, ó, inclui, porque ele está com a bolinha fechada. O 7 não inclui, bolinha aberta. Então, conjunto de solução, x pertence aos reais, então que x está entre 5 meios e 7. Ou seja, se eu pegar qualquer valor nesse intervalo, o 5, por exemplo, vai tornar isso aqui verdadeiro. 2 vezes 5, 10 menos 2, 8. Então, 3 é menor ou igual que 8, sim, verdade. E 8 é menor que 5 mais 5, 10. Verdade. Agora, se eu pegar o 7, já não vai dar verdadeiro, quer ver? 2 vezes 7, 14, menos 2, 12. 3 é menor que 12. Verdade. Agora, 12 aqui. 7 mais 5 é 12. 12 é menor que 12? Não. Se eu pegar um número maior que 7, também não vai dar certo. Se eu pegar um número menor que 5 meios, também vai falhar em alguma coisa. Tá bom? Mais um exemplo aqui, a simultânea. De novo, isso aqui vai formar uma inequação, e isso aqui vai formar outra inequação, e você monta o sistema. Então, a primeira inequação, vou ali subtrair 1, vai ficar menos 3 menor que 3x, ou, lendo ao contrário, 3x maior que menos 3, dividiu por 3, x maior que menos 1. Essa é a primeira inequação resolvida. Segunda inequação, vou subtrair o 5x, vai ficar menos 2x, vou subtrair 1, menos 4. Vou dividir por menos 2, e aí menos com menos vai ficar mais, só que esse sinal aqui tem que inverter, então o que era x menor vai ficar agora maior que 2. Monta a primeira retinha, maior que menos 1. Monta a segunda retinha, maior que 2, também é para a direita. O que eles vão ter em comum na interseção? Nota que agora essa parte aqui não tem, mas essa parte depois do 2 eles têm em comum. Então a minha interseção é essa. E o meu conjunto de solução, x pertence aos reais, então que x é maior que 2. Legal? Para finalizar esse conteúdo, a gente vai ver uma aplicação interessante, que é recorrente até, do uso de inequações, que é o estudo do domínio de funções, especialmente funções que têm radical, funções que têm fração. Tá? Então olha aqui, ó. Dada a função f de x igual a raiz quadrada de 3x mais 4. Qual é o domínio de f? Bom, se eu tenho um radical, o que está dentro desse radical não pode ser negativo. Tem que ser maior ou igual a 0. Então eu parto do princípio que 3x mais 4 tem que ser maior ou igual a 0. Isola. 3x maior ou igual a menos 4. Divide por 3. X maior ou igual a menos 4 terços. Acabou. Domínio é isso. X pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 4 terços. Só isso, gente. Tá? Vamos fazer mais um exemplinho. Aqui, ó, encontra o domínio. Puxa, aqui eu pus 2, mas acho que é 4 já que é exercício. Né? Depois eu corrijo. Ó. Encontra o domínio da função y igual a raiz quadrada de tudo isso. 2x menos 2 sobre x menos 7. Tudo isso está dentro de uma raiz. Tudo isso tem que ser maior ou igual a 0. Ah, mas vai cair numa inequação quociente. Beleza. Separa em funções. 2x menos 2 e x menos 7. Acha as raízes. 1 e 7. Né? Faz sentido para você, né? 2x menos 2 igual a 0, 2x igual a 2, x igual a 1. X menos 7 igual a 0, x igual a 7. Escreve a reta. 1 e 7. Em ordem crescente. Coloca o 0 para fazer o teste. O 0 não está entre eles. O 0 está antes do 1. E faz o teste. 2 vezes 0 menos 2 dá negativo. 0 menos 7 dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Então aqui é positivo. Então entre 1 e o 7 é negativo. E depois do 7 volta a ser positivo. Eu quero maior ou igual. Maior é positivo.
Mas eu não posso fechar todas as bolinhas. Por quê? Porque o 7 é raiz denominador. Não pode dar zero aqui. Então, essa bolinha do 7 vai ficar aberta. Eu tenho isso aqui, então. Menor ou igual a 1 ou maior que 7. Então, o domínio da função y é esse. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 1 ou x é maior que 7. Beleza? Bom, pessoal, com isso a gente fecha o conteúdo. É o último conteúdo do semestre. Espero que você estude bastante, faça exercícios para ir bem nessa última prova e fechar a disciplina de matemática 1. Tá bom? Até a próxima.